E aí pessoal, tudo bem? Nossa aula de hoje trabalhamos com occupations e os pronomes, pronome sujeito e pronome objeto. Hello guys, how are you? Today we work with occupations using the subject and the object pronouns. Certo? Vamos iniciar nossa digníssima aula. O exercício será no livro Occupations in English. Bom, nós temos algumas perguntas básicas, como está aqui em inglês. Pode-se escolher uma das três opções acima para perguntar sobre profissões. Então a gente pode perguntar: What's your job? What do you do? What's your occupation? Isso se a pergunta for feita diretamente para a pessoa com quem se fala. A diferença será no pronome a ser usado para ser pergunta indireta. Por exemplo, você quer saber qual é a ocupação de João, aí você faz what is João job, ou então what's João occupation. Se for com o auxiliar do, você vai trocar. Se for terceira pessoa, vai usar o auxiliar does. What does John do? What does John do? Lembre que esse do aqui na terceira pessoa fica does e não tem nada a ver com o do que está aqui, que é o verbo da frase. O auxiliar do para eu, tu, nós, vós, eles, e auxiliar das para ele ou ela. Ok? Então, perguntas indiretas, tem que prestar atenção ao sujeito para saber qual auxiliar será usado. Alguns exemplos. Some examples with answers. Com respostas. What's your occupation? I am a teacher. What is your occupation? I am a teacher. No caso, eu sou um professor. Qual é a sua ocupação? Se fosse um médico, trocaria aqui por doctor. Enfermeiro, I am a nurse. E assim por diante. What is his job? Note agora que o pronome é dele. Então, qual é o trabalho dele? Qual a profissão dele? Por isso que aqui tem que ser he. He is a doctor. What does, auxiliar does usado. What does she do? De novo, terceira pessoa, então she is a nurse. Mesmo perguntando com o auxiliar does, a gente pode responder com o verbo to be para dizer a profissão. Certo? She is a nurse, ela é enfermeira. No plural, para eles, a gente pode usar o verbo, se for com o verbo to be, vai ter que ser are. Então, what are they do? O que eles fazem? They are lawyers, eles são advogados. What is his occupation? Note que é a mesma pergunta da primeira, mas troca o pronome. He is a singer. What do you do? I am a student. Também a mesma pergunta que está com do e do, só que aqui does, como o sujeito é você, do. I am a student. Observe que na língua inglesa, ao falar de profissões nas respostas, a gente deve usar os artigos a ou então an para falar um ou uma. Aqui todos apareceram com a, porque a profissão a ser falada começa com som de consoante. Se a palavra começar com som de vogal, vocês vão ter que usar an. Subject pronouns, ou os pronomes sujeitos, exercem o papel de substituição dos substantivos ou das frases nominais. Os pronomes sujeito definem-se pela posição que ocupam na oração, isto é, ele vem sempre antes do verbo. É importante destacar que esses pronomes podem desempenhar o papel de sujeito em uma oração, sem precisar ficar usando o nome da pessoa. Isso acontece quando substitui um determinado substantivo. Entende-se que seu uso evita a repetição desnecessária de certos elementos, o que pode tornar um texto ou uma fala mais coesos. Vamos a um exemplo em português. Você pode dizer, por exemplo, Mário é legal, ele é alto, ele é forte. E assim você continua falando ele para não ficar dizendo Mário. Ok? Em inglês, se fosse essa pergunta, Mário é legal, então essa frase ficaria Mário is nice, he is strong, he is tall, and etc. Quais são esses pronomes? Existem 8. Então nós temos I, you, he, she, it,
we, you, they. Então existem 8 pronomes sujeitos em inglês. Uma vez que além do gênero feminino e do masculino, ainda existe a terceira pessoa do singular, que é o elemento neutro, it. E o pronome da segunda pessoa do singular e do plural não tem variação no inglês. Então a gente tem you, tá? Pronomes eu, tu, ele, ela. Ele ou ela para objetos animais ou neutro. Nós, vós, eles. Quando você usar you, vai ter que saber se está falando no singular ou plural. Observe que o pronome I, ele não pode ser escrito no meio de sentenças de forma minúscula. Sempre será usado em maiúsculo, mesmo estando no meio ou no final das sentenças. Os pronomes sujeitos aparecem antes do verbo na oração porque ocupam a posição do sujeito da frase. Por isso que já é o nome pronome sujeito. Ele só pode ser usado se você já souber de quem se fala. Você não vai chegar para alguém e falar he is nice. E sim, quem é ele para saber? Então, primeiro vai ter que ser citado esse ele para depois falar ele é legal. Some examples. Subject pronouns. I am a teacher. You like to study English. He drives very well. She dances at the street. It's hot. We talk to him. You eat a lot. They run fast. Note que todas as frases iniciam com os pronomes. Depois dele o verbo. Então é ele que faz com que esse verbo pratique o verbo praticação. Por exemplo, eu sou um professor. Se eu tirar o eu em português para falar apenas sou um professor, não há problema. Só que em inglês você não pode fazer isso. Tem que colocar o pronome para identificar quem é o sujeito da frase. You like to study English. Você gosta de estudar inglês. Então, sujeito antes do verbo. He drives very well. Ele dirige muito bem. She dances at the street. It is hot. Nesse caso de it is hot, a gente traduz apenas está. Está quente. We talk to him. Nós conversamos com ele. You eat a lot. Vocês comem muito. They run fast. Eles correm rápido. E lembrando que no presente simples, a terceira pessoa do singular, o verbo recebe a letra S nas afirmativas. Object pronouns. Os pronomes objeto, são conhecidos também em português como pronome do caso oblíquo, possuem a principal função de substituir os substantivos ou as frases nominais. São relevantes para a construção de um texto mais coeso, buscando minimizar repetições que dificultem a fluidez do mesmo. Os object pronouns desempenham a função do objeto da oração, substituindo os substantivos ou frases substantivas. Eles equivalem-se aos pronomes pessoais do caso oblíquo em português, e esses pronomes ocupam a posição depois do verbo principal na oração, completando o seu sentido. Então, quando você tiver o nome object, você vai saber que o sujeito vem depois do verbo. Quando tiver o nome subject, o pronome virá antes do verbo. A principal diferença dos dois. Aqui nós temos uma breve tabela mostrando de um lado os pronomes subject e seu pronome objeto relativo. Então, nós temos alguns que são iguais. Para eu, vai ser me. You, a mesma coisa. He, his. She, her. It, a mesma coisa. We, us. You, e they, them. Certo? Então é importante ressaltar que alguns pronomes sujeitos e objetos não mudam de forma. Como vocês viram aqui, you, it. São os mesmos nas duas categorias. Mas o papel que eles desempenham é diferente, ou seja, um é sujeito e o outro é objeto. O pronome objeto na segunda pessoa do singular e do plural também não muda, como vocês viram. You, nem no object, nem no subject. Some examples. My friend saw you at school. My brother doesn't want to study with him. They don't like her. Mary loves me. Our mom loves you. Show them the cars. Para você identificar, aqui nós temos os dois tipos de pronome. Nós temos pronomes possessivos, que é meu. Nós temos eles, pronome pessoal. Aqui o nome de uma pessoa, outro pronome possessivo e um imperativo que não tem pronome antes. Mas localiza-se onde está o verbo da frase. Só study, like, loves, show.
Se o pronome vem depois do verbo, então ele é um pronome objeto. Então, meu amigo viu-o ou o viu na escola. Viu você na escola. Meu irmão não quer estudar com ele. Eles não gostam dela. Mary ama-me. Nossa mãe ama-nos. Mostre-os os carros. Então, a pronúncia dos mesmos. My friend saw you at school. My brother doesn't want to study with him. They don't like her. Mary loves me. Our mom loves us. Show them the cars. Ok? Pratiquem direitinho os objetos, os pronomes objetos e os pronomes subjetos para não ter dúvida na hora da escrita nem na hora de executar os exercícios. Ok? Essa foi nossa aula de hoje. Thanks a lot. See you then. Bye bye.